Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia lá no primeiro livro de Crônicas. Primeira Crônicas, no capítulo 11. Capítulo 11, verso 22. Primeira Crônicas 11, 22, vai falar assim, ó. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe e num dia de neve desceu em uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2,25 metros. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão. Benaia o enfrentou com um cajado e arrancou a lança da sua mão e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Eu quero ficar com você só com esse verso 22 aqui, ó. E num dia de neve, desceu em uma cova e matou um leão. Amém? Foram três versículos aí, os 3 minutos de fama de Benaia. Eu tenho certeza que a maioria de vocês nunca nem ouviu falar a respeito do Benaia. E o Benaia, ele faz parte dos 37 valentes de Davi. Só que ele não é um dos 3 mais importantes dos valentes de Davi. Só que mesmo ele não sendo do primeiro escalão, que faz parte desses 3 soldados valentes de Davi, ele também tem uma história que ficou marcada na Bíblia. E uma das coisas que nos chama a atenção é que as pessoas, elas se tornam conhecidas pelos problemas que elas conseguem resolver. Nós temos uma fantasia de querer viver uma vida fácil, né, onde tudo é reto, tudo é simples e tudo, se possível for, venha de mão beijada numa bandeja bem chique. Sendo que o que nos faz sermos lembrados são os perrengues que a gente passa na vida e a maneira como a gente lidar com isso. A palavra de Deus, eu não sei se você conseguiu perceber a maluquice contida aqui, mas fala que Benaia, num dia onde estava nevando, então a situação já não era boa e não era comum de ir para a guerra num tempo de neve. Não bastasse estar nevando, ele desce dentro de uma cova e ele mata o leão lá dentro da cova. Então, se tem uma coisa que ele deixa bem claro, é que ele estava decidido a fazer aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele tinha se proposto a fazer. E uma das coisas que eu gostaria de chamar a sua atenção é o fato dos feitos épicos que a Bíblia cita. O que é um feito épico, Júnior? Um feito épico é uma história que ela conta a respeito de heróis. Pessoas como eu e como você, que decidiram fazer coisas extraordinárias. E devido a esses feitos extraordinários que eles fizeram, eles se tornaram não simplesmente pessoas, mas heróis. Né? Você poderia falar, mas esse cara é louco. Descer num tempo de neve dentro da caverna onde o leão está, só ele e o leão. Ele é louco para mim. Só que aquilo que na nossa passividade a gente considera loucura, Deus, ele considera ousadia. Porque aquilo que ele chamava de leão, você chama de objetivo. Aquilo que ele chamava de leão, Davi chamava de gigante. Aquilo que ele chamava de leão, você chama de problema insolúvel. E quando nós temos um desse, isso se torna o objetivo da nossa trajetória. Isso se torna o objetivo da nossa vida. E só isso tem a capacidade de nos fazer tomar uma decisão louca
ou aos seus olhos ousada, para que você consiga atingir essa meta, a ponto de ficar cara a cara com ele dentro de uma caverna, onde não tem por onde correr. Ou faz ou faz. É um feito épico do Benaia. Eu gostaria de falar com você a respeito dessa visão que Deus ele nos dá. Hoje a gente falou bastante a respeito do Deus que ele constrói caminhos no meio do nada, seja no rio ou seja no deserto. E a história que Deus ele preparou para cada um de nós é uma história épica. Todos nós temos a possibilidade de viver uma história que vai ficar marcada na história, literalmente. Só que por um outro lado, nós também podemos viver uma história da qual ninguém vai saber quem você foi e o que você fez ou deixou de fazer. Simplesmente passou, acabou, que nem uma árvore. Viveu, cresceu, morreu e acabou. Só que o que Deus ele pretende para nós é uma história parecida com essas que a gente lê aqui. E a gente se sente meio que coadjuvante. Mas a intenção desses personagens que são apresentados na Bíblia são mostrar para nós que pessoas que têm as mesmas fraquezas que a gente tem também, quando eles se colocam na mão de Deus, eles se tornam uma potência que ninguém consegue derrotá-los. Se você continuar lendo a história de Benaia aqui, vai falar que ele matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, vai falar que ele matou um gigante egípcio com um cajado, e o gigante todo paramentado com suas armas de guerra. Então isso demonstra, mais uma vez, que aquilo que nós chamamos de loucura, para um homem nas mãos de Deus, se chama ousadia. Essas pessoas, elas são tidas como visionários, porque elas enxergam além do que o natural pode ver. As pessoas passavam e olhavam o Noé cortando árvore ali, sabe, naquela labuta, naquele trabalho pesado, que não acabava nunca. E as pessoas falavam, esse cara é louco. Ele está cortando esse tanto de madeira para quê? Em vez de estar pensando em construir a história para a família dele, era um sistema patriarcal, né? Então o pai ele tinha que pensar na posteridade, em vez de ele estar construindo a vida para a família dele, tá aí cortando lenha que nem louco. Vai morrer de tanto trabalhar. E aonde as pessoas viam um monte de uma floresta de madeira, ele via uma arca. Ele via um projeto de Deus. As pessoas que elas são visionárias, elas experimentam de um lapso daquilo que Deus ele enxerga, porque Deus ele é atemporal. Então aquilo que eu chamo de loucura hoje, Deus ele já está vendo o resultado. Muitas pessoas que vão viver e que estão vivendo o plano, o propósito de Deus, elas são tidas como loucas diante da sociedade, porque não faz sentido. E para nós não precisa fazer sentido, porque nós estamos para obedecer. Ele nos dá a visão e cabe a nós simplesmente fazer. Deus, mas não tem água. Deus, mas não tem chuva. Deus, mas eu não estou vendo nada acontecer. Como assim? Constrói arca para quê? Só que Deus, nós somos tão condicionados à palavra que Deus ele libera sobre nós, que é como se você pudesse pegar aquela palavra, colocar no bolso e falar, agora eu vou fazer até acontecer. Porque a palavra de Deus diz que quando Noé ele termina de construir a arca, ele coloca todo mundo para dentro, aí começa a chover. Parece uma loucura isso, e até então é. Só que depois que toda essa loucura passou, agora já não é mais loucura, agora é um homem ousado nas mãos de Deus. Mas talvez se nós estivéssemos lá, nós também estávamos dando risada da cara dele, falando que era um velho gagá, velho doido. Olha o que ele faz, o filho dele trabalhar que nem maluco. Está construindo um zoológico. Nós também poderíamos estar falando isso, porque nós não tínhamos a visão que ele tinha. O que diferencia essas pessoas, que elas são visionárias, é que elas conseguem entender que entre o chamado de Deus e a visão propriamente dita, existe um processo. Quem não quer ser como José?
A gente falou de José alguns dias atrás aqui. Quem não quer ser como José? Saiu lá de dentro do poço, do buraco, e sentou do lado do faraó. Nossa, que honra! Todo mundo quer ser que nem José. Só que o que ninguém conta é que para sair de lá e subir lá no palácio, existe um processo. E nesse processo tem choro, tem dor. Nesse processo tem autonegação, tem humilhação, tem jugo. E tudo isso faz parte da visão. Deus, o Senhor falou que o sol e a lua iam se curvar para mim, mas não me contou que eu ia ter que ir para a cadeia. O Senhor não me contou que eu ia ter que ser jogado dentro do buraco. O Senhor não me contou que eu ia passar noites chorando. O Senhor não me falou que eu ia ser injustiçado diante de um monte de gente que eu nem conheço. Você já imaginou se Deus resolve contar o processo para a gente? Se a gente tinha entrado nessa? Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens. Entre o chamado e a visão propriamente dita, existe um processo. E é no processo que a gente atinge o nosso objetivo. A gente tem uma mania como seres humanos de sempre prezar pelo final, né? A gente sempre quer saber do final. A gente acaba de entrar na faculdade, a gente já quer ser formado. A gente esquece que a formação, ela acontece no dia após dia. Eu não entro numa faculdade de direito e me torno um advogado. Eu estou se transformando em um advogado dia após dia. Os processos, eles são necessários para que nós consigamos atingir o nosso objetivo. Porque se a gente só for comprar diploma, então no final a gente não está apto para realizar aquilo que a gente está falando que vai fazer. E Deus, ele nos põe na prática. A vida que Deus, ele tem para nós é uma vida de prática, não é uma vida de teoria. E à medida que a gente vai avançando nesse processo, a gente vai experimentando níveis novos. E a cada nível novo, a gente experimenta problemas diferentes. Quando eu era criança, o meu problema era ter que ir na lousa lá fazer um exercício de matemática. Eu queria morrer do coração. Eu queria pular a janela e sair da sala. E quem me dera hoje os meus problemas fossem ir na lousa e fazer um exercício de matemática na frente do professor João Maria. Quem me dera. Quando eu era criança, meus problemas eram de crianças. Agora que eu sou adulto, meus problemas são de adulto. Antes de eu ter o CNPJ, minhas dívidas eram de R$200, de R$500. Depois que você tem um CNPJ, aí suas dívidas são de dezenas de milhares. À medida que você vai avançando no processo, os problemas vão crescendo junto com você. Porque são os problemas que te tornam aptos para chegar na visão. Meu Deus! Porque ninguém nunca me falou isso. Que eu já tinha corrido longe faz tempo. A gente não precisa saber do processo. A gente só precisa pegar a palavra e colocar no bolso e falar vamos. É sobre ela que a gente precisa caminhar. Tudo que existe nesse planeta foi feito para crescer e evoluir. Se nós, como seres humanos, como coroa da criação, não estamos crescendo e evoluindo, então a gente se enquadra naquele versículo que tem que ser cortado e lançado fora. Se não está frutificando, então não está valendo de nada. Vai servir de carvão para a fogueira. Entende? Se não está salgando, então tem que ser pisoteado. Vai servir de pavimentação para as ruas. Porque tudo tem que crescer e tem que evoluir. Só que para crescer e evoluir, nós precisamos passar por etapas. Nós precisamos sair do nosso conformismo, da nossa zona de conforto. Existe uma necessidade de entendimento aqui. Se eu não estou avançando, então significa que eu estou tolerando os meus problemas. Significa que eu estou domesticando os meus gigantes. Você lembra quando Davi ele chega lá no arraial dos israelitas? Na hora que ele ouve a voz daquele gigante clamando e falando, não tem homem aí para lutar comigo? Na hora ele se arrepia. Ele fala, que é isso? Pelo amor de Deus. Quem é esse louco? Não sabe com quem está falando? Que desrespeito é esse?
E a Bíblia fala que os soldados, os irmãos dele, que eram homens de guerra, estava todo mundo com as pernas tremendo. Toda vez que o gigante vinha e declarava guerra contra aquele povo, eles ficavam tremendo. Eles já tinham se acostumado com a voz do gigante. Todo dia eles já saíam do acampamento e falavam: meu Deus, lá vamos nós de novo. Lá vai os covardes. E todo dia, 40 dias ouvindo a mesma história. Eles já tinham domesticado, aquele gigante já fazia parte ali do cenário deles. Eles ficavam falando: ai meu Deus, na oração deles, né, o jejum e oração do povo de Israel. Ai, vamos fazer um jejum aqui para eles fazer uma batalha de exército contra exército, porque quem que vai querer derrotar esse gigante aí? Por favor, Deus, faz eles mudar de ideia. Quando Davi ele chega no arraial, ele ouve aquela voz e ele estremece na hora. Ele fala: não é possível um negócio desse. Não é possível que vocês estejam se acostumados com esse gigante falando tudo isso que ele está falando na cara de vocês. Cadê os homens de guerra? Cadê os valentes? Cadê o rei Saul de 2 metros de altura? Cadê o povo que se diz povo de Deus? Cadê a autoridade que vocês carregam? Cadê a arca? Cadê? Tudo que vocês já viveram no passado? Cadê a história dos seus antepassados? Abria mar vermelho, fazia chover rocha do céu para matar os inimigos, e agora vocês estão tremendo por quê? É fácil falar, né? Muitas das vezes nós temos domesticado os nossos gigantes para não precisar tirar o pé do chão, para não precisar enfrentá-lo. Não, ele fala grosso assim, mas não faz mal para ninguém não, eu já estou acostumado já, ele só vai ficar falando aí. Disso aí não passa, pode ficar sossegado. É uma forma covarde de nós não aceitarmos um processo necessário para que nós consigamos alcançar a visão. Nós acabamos tolerando aquilo que é intolerável. Sabe o que é uma coisa interessante de se pensar? Que nós, como seres humanos, nós não vivemos a vida que nós sonhamos viver. Nós vivemos a vida que nós toleramos viver. Você já parou para pensar nisso? Isso é o que eu tolero. Se você não tolerasse isso, pode ter certeza que a sua vida seria um patamar um pouco mais acima. Tem gente que usa um copo e já lava o copo. Agora tem pessoas que só vão lavar a louça na hora que não tem mais copo para usar. Um não tolera nenhum copo na pia. O outro tolera a pia cheia. Você está entendendo? Isso é a respeito de nós, isso é a respeito de como nós interpretamos a nossa vida. Porque a partir do momento que aquilo se torna intolerável, aí eu faço que nem Benaia. Tá dentro da caverna? Eu vou pular lá dentro. Ah, mas o tempo não tá bom para brigar? Eu não tô nem aí. Porque o meu objetivo tá lá dentro. E eu vou fazer custe o que custar. Quando nós se tornamos intolerantes, nós se tornamos automaticamente imparáveis. Você já viu uma pessoa, quando ela chega no limite? Ela perde a razão. As pessoas falam: ficou louco. Porque ela não agiria dessa forma em qualquer outra situação. Eu nunca vi ele agindo dessa forma. É porque você nunca viu chegar na gota d'água dele. Quando você é impulsionado pela raiva, adrenalina 1000, o Carlos sabe do que eu estou falando. Quando você está inundado de adrenalina, o seu corpo faz coisas que você não tem noção de que é capaz de fazer. Essas suas perninhas que você fala: eu não tenho condição de fazer caminhada. Meu amigo, quando você está inundado de adrenalina, essas suas pernas correm, mas você não tem noção do quanto que elas correm. Quando nós estamos nessa gota d'água, aí você faz o que Benaia fazia e muito mais. Você mata gigante. Pode ser o melhor que for. Pode vir. Você não olha mais, não é mais a respeito de quem você está enfrentando, é a respeito de você mesmo. É a minha decisão.
Já não é mais a respeito do outro. O que Deus ele tem para nós são sonhos extraordinários. Se você tem vivido sonhos que são sonhos comuns, que um dia você vai realizar, então esse sonho é seu. Agora, se você tem sonhos extraordinários, que você fala, eu não tenho a mínima probabilidade de conseguir isso, então pode ter certeza que isso é sonho de Deus. Conta-se uma história de um pescador que ele pescava os peixes e ele tinha uma régua. E ele media o peixe e jogava de volta no rio. Aí ele pescava de novo e media o peixe e jogava de volta no rio. E ele ficou nessa dinâmica até que alguém olhou ele e falou assim, que negócio esquisito é esse, né? E foi lá conversar com ele e falou assim, senhor, eu tô vendo que toda hora que o senhor pesca um peixe, você mede esse peixe e solta de volta no rio. Tem alguma lei ambiental que eu não estou sabendo de uma medida mínima para poder pescar? Ele falou, não, é que essa régua aqui, ela tem o tamanho exato da minha frigideira. Então eu estou procurando um peixe que ele vai caber certinho na minha frigideira. E por mais que isso pareça ridículo, é isso que as pessoas elas vivem. As pessoas elas olham para um projeto que Deus coloca na sua mão e ela fala, cara, isso aqui é grande demais. Não vai rolar. A gente falou na quinta-feira passada a respeito de construir estruturas. E a estrutura que eu construo é mediante aquilo que eu pretendo alcançar. E tem pessoas que estão medindo o peixe para ver se cabe na frigideira que ele tem. Sendo que foi Deus quem te deu. Imagina Noé, na sua idade avançada, com as poucas possibilidades que ele tinha naquela época, para construir uma arca daquele tamanho. Imagina Moisés, fugitivo do Egito, para conseguir libertar toda uma nação de um país que era a potência daquela época. Se você parar para pensar, os sonhos de Deus, eles são impossíveis na sua mão. Você não tem a mínima capacidade de fazer nada daquilo que Deus ele projeta para você fazer. Já parou para pensar? Você não tem a mínima capacidade. Você é um improvável diante de Deus. Só que se a gente for ficar medindo o peixe na frigideira, a gente nunca vai abraçar aquilo que Deus ele tem falado. A gente vai falar, deve ser pro pastor Williams, porque ele já tem uma vivência, né? Ele é assim com Deus, mas eu não suportaria isso não. Acho que eu não dou conta. Porque a gente não se conhece, a gente não tem noção da potência que a gente é na mão do Senhor. Eu fico pensando a respeito da palavra falada. Nós ouvimos o tempo todo que nós precisamos profetizar. Sabe, profetiza. Aquilo que está precisando, aquilo que você vê, que você tem a visão de Deus, começa a profetizar isso na sua vida. E não é simplesmente um pensamento positivo de repetição. Não é a respeito de vãs repetições. É a respeito de você agir em cima daquilo que você está profetizando. A palavra de Deus, ela fala que Deus ele coloca Ezequiel ali num vale de ossos secos. E fala assim, Ezequiel, você acha que esses ossos podem reviver? E talvez o Ezequiel pense assim, por mim não, né? Mas aquele que pergunta já tem a resposta. E ele fala, tu sabes. Ele fala, então profetiza, para que esses ossos eles revivam. E o mais interessante vem agora. Ezequiel ele podia falar assim, assim diz o Senhor, babá, igual a gente ouve por aí, né? Mas ele fala assim, ossos secos, ouvi a voz de Deus. Sabe, ele pega aquilo que Deus deu e fala, toma. Não é a respeito de mim, não é a respeito da minha capacidade ou pior ainda da minha possibilidade como ser humano, é a respeito daquilo que ele falou. E se ele falou, já é. Sabe, a gente tem que começar a sair um pouco fora da nossa racionalização quando se trata do nosso relacionamento com Deus. Porque não faz sentido. Não adianta você ficar procurando o 1 mais 1 ali, porque não vai fazer sentido.
Se a gente ficar tentando racionalizar o sobrenatural, a gente sempre vai se frustrar, porque não faz sentido mesmo. A gente tem que parar de pensar um pouco no como e pensar mais no quem. Como que eu vou fazer aquilo que Deus falou? Meu Deus do céu, Deus falou que era para mim fazer isso, mas como e como e como? Se você abandonar o como e começar a assumir o quem, as coisas automaticamente elas acontecem. Sabe, eu falei a respeito disso há algum tempo atrás. Deus, ele sempre deixa o mais barato para você. Deus, ele fala: Moisés, toca no mar. Pega esse cajado e toca no mar. Quem vai fazer o mar abrir é eu. Deus, ele simplesmente pede para que você faça aquilo que está no seu alcance. Ele nunca vai falar para você fazer a loucura que é incapaz de você como ser humano fazer. Ele sempre usa aquilo que você tem. Ai, Moisés, pega uma espada. Moisés não tem espada, Moisés tem cajado. A gente acabou de ler aqui que Benaia, ele não estava com uma espada, ele também estava com um cajado. E mesmo assim ele conseguiu matar o gigante com a própria lança do gigante. Deus, ele não pede de você: ai, pastor William, cante que nem a pastora Esther. Ele não exige de você coisas que não são suas, porque a maneira como ele te projetou é especificamente desenhada para o propósito que ele te criou. Quando nós começamos a entender que nós somos plenos em Deus, nós paramos de dar desculpa e assumimos aquilo que ele nos entrega. Eu paro de olhar para o ministério do Juninho e falo: meu Deus, eu quero ser igual ao Juninho. Nossa, eu quero ser assim, eu quero falar assim, eu quero pensar assim. Sendo que Deus, ele tem um plano totalmente individual do jeito que você é. A estrutura está no lugar onde você está. A sua criação, os problemas. Ultimamente eu tenho falado com bastante pessoas que falam assim: ah, eu acho que eu nasci para sofrer. Ah, e a minha vida desde sempre foi só problemas. Deixa eu te contar um segredo. Tudo isso que você viveu até hoje são ferramentas que você não compra em lugar nenhum. Todos os problemas pelos quais você atravessou são ferramentas que nenhum coach vai conseguir te ensinar. Porque uma coisa é eu falar de um problema que alguém viveu, outra coisa é eu falar de um problema que eu ultrapassei. A experiência é minha e ela é totalmente minha. Ninguém consegue tirar isso de mim. Ninguém consegue experimentar, ninguém consegue sentir o cheiro e o sabor como eu senti. Isso é totalmente meu. Isso são ferramentas de vida que Deus, ele coloca para proporcionar que você consiga alcançar o objetivo. Só que se eu resolvo viver a vida do jeito que eu quero, na minha pequenez, tudo isso é um desperdício. É a oportunidade que eu falei aqui na quinta-feira que acaba se tornando um desperdício. Porque passar pelo problema, você vai ter que passar de qualquer jeito. Agora, se você quiser viver aquilo que Deus, ele tem para você viver, então esses problemas, eles vão se tornar em escadas para que você consiga atingir o alvo. É simplesmente assim que funciona, nada é por acaso. Entrar na caverna fala a respeito de você negar a si mesmo. Porque quem quer entrar na caverna? Quem quer sair da sua zona de conforto, da sua vidinha estabilizada? E se eu entrar lá dentro e não sair mais? Quem sabe o que vai ser se eu entrar lá dentro? Né? As pessoas pensam que a questão é matar o leão. A questão não é matar o leão, a questão é entrar na caverna. Porque depois que você entrou na caverna, você já matou o leão dentro da sua cabeça. Enquanto você não entra na caverna, você já perdeu. Mas a partir do momento em que eu falo, eu vou entrar na caverna e vou matar esse leão, o leão já está morto aqui. A primeira guerra que você sempre vivencia é de você com você mesmo. Quando você entra na guerra pensando que você vai perder, você já perdeu. E se ele achasse que ele ia perder, com certeza ele não tinha entrado. Então a primeira batalha que nós vivenciamos é dentro da nossa mente. É de mim comigo mesmo. É eu querendo aceitar, ao mesmo tempo que eu não quero passar pelos problemas que isso vai proporcionar. É eu entendendo que Deus, ele tem um propósito na minha vida e que isso vai ser muito grande, muito mais alto do que eu pedi ou do que eu posso pensar. Só que ao mesmo tempo isso vai fazer com que eu venha passar por um processo diferente de tudo aquilo que eu já imaginei passar.
Entrar na caverna, ela fala a respeito de negar a si mesmo. E contra a minha própria vontade, contra a minha covardia, e contra o meu conforto. E viver a ousadia que Deus ele impregna em mim. A história que as pessoas elas vão contar sobre você não é sobre essa loucura de entrar na caverna. É sobre o que aconteceu dentro da caverna. Enquanto você simplesmente está vivenciando esse momento de entrar na caverna, você é só um louco. Mas se hoje a gente conta a história de Benaia, é porque ele se tornou ousado nas mãos de Deus. Se você continuar lendo, ele vai aparecer de novo lá na história de Salomão. Até então ele era do segundo escalão do exército de Davi, dos valentes de Davi. E mais para frente ele vai aparecer como general do exército do rei Salomão. Porque ele tinha ousadia para fazer aquilo que ele se propunha a fazer. Na vida, todo mundo ou é um aviso ou é um exemplo. E cabe a nós entender que nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo isso agora. Benaia significa construído por Deus. Cabe a você se permitir ser construído por Deus ou não. Cabe a você permitir que Deus execute o plano, o sonho, o projeto, o propósito que Ele sonhou para você ou não. Porque Ele não vai invadir a sua privacidade e falar, você vai fazer na marra. Ele deixa você viver uma vida chucra. Ele deixa você viver uma vida pequenininha. Mas é que nem Ele fala lá em Deuteronômio. Eu coloco diante de você a bênção e a maldição. A vida e a morte. Escolhe a vida. O sonho de Deus é que a gente possa estar enquadrado lá nos heróis da fé lá de Hebreus. São pessoas que passaram pelo perigo da espada, que passaram pelos desertos da vida, e eles passaram pela fornalha, pela cova de leões. Eles não foram livres desses problemas, eles passaram por esses problemas. É por isso que eles estão lá. É por isso que eles são heróis da fé, porque eles viveram vidas épicas. E Deus, Ele pretende isso para cada um de nós. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé. A gente sempre ora pedindo para que Deus ele venha e sonde o nosso coração, mas se nós tivéssemos a possibilidade de sondar o coração de Deus a respeito de nós. Se nós tivéssemos um vislumbre somente daquilo que Ele pretende para cada um de nós. A história verdadeira, a história original. Só o finalzinho, não mostra o processo não. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que aqui se encontra. Eu te agradeço por cada família aqui representada. Eu te agradeço, ó Pai amado, pelas pessoas que foram tocadas enquanto a gente estava adorando aqui no meio do culto. Eu te agradeço pelas visitas, ó Pai amado, que o Senhor realizou, que o Seu Santo Espírito, ó Pai amado, tocou enquanto nós estávamos ministrando tanto no louvor quanto na palavra. Eu te agradeço, ó Pai amado, pelas respostas de oração, ó Pai amado, que chegaram nesses momentos, pela transformação que aconteceu lá nas nossas casas, nos nossos lares, nos nossos familiares, no nosso trabalho, nas situações insolúveis. Eu te agradeço, ó Pai, pela transformação que o Senhor está fazendo dentro de cada um de nós nesse exato momento, pela mudança, Pai amado, de visão que nós temos obtido. Que o Senhor, ó Pai amado, possa carimbar no nosso coração, ó Pai amado, de uma forma que seja inesquecível. Que a gente, ó Pai amado, não venha viver um dia sequer sem lembrar, ó Pai amado, que o Senhor nos fez para sermos heróis, que o Senhor nos fez para sermos campeões,
que o Senhor, ó Pai amado, nunca, jamais, em um segundo sequer pensou em uma vida simples, em uma vida sem efeito, em uma vida sem relevância, para que nós vivêssemos, ó Deus. Eu te peço, Pai, que nós não venhamos a viver nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor projetou para nós. Nós não admitimos, ó Pai amado, nada mais, nada menos do que aquilo que o Senhor, ó Pai amado, projetou para nós. Nos traz, ó Pai, para o centro da sua vontade. Nos traz as suas convicções para o nosso coração. E por mais que pareça loucura, que isso seja convertido em ousadia. Eu te peço, Deus, abençoa poderosamente, ó Pai amado, esses corações que estão tristes, que estão feridos. Dá uma nova percepção, Deus. Que o Senhor venha converter, ó Pai amado, esse pranto em riso. Esse choro, ó Pai amado, em olhos de alegria. Traz vestes de louvor. Coroa em vez de cinzas. Que nós possamos viver o tempo bom, ó Pai amado, independente da circunstância. Que nós possamos viver vida eterna, Pai amado, aqui e já. Esteja atuando poderosamente, Deus, na vida de cada um. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha a fazer com que essas pessoas daqui para frente elas venham a ter testemunhos para contar. Tanto as que estão aqui presentes quanto as que estão assistindo. Que a gente venha ouvir falar, ó Pai amado, de histórias de pessoas que venceram. De histórias de pessoas que converteram a sua dor, ó Pai amado, em cura. Pessoas que antes machucavam e que agora curam outras pessoas. Eu te peço, Pai, que assim como aquele exército de ossos secos, o Senhor esteja levantando agora aqui um povo forte, Deus. Um povo que vai fazer a diferença nessa cidade. Um povo que vai fazer a diferença nas suas casas, nas suas famílias, no seu trabalho. Que aonde nós pisarmos a planta do nosso pé, o Senhor venha nos dar. Que a sua autoridade, ó Pai amado, ela venha sobre nós. E que os seus sinais e milagres, eles venham nos acompanhar, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos como igreja, Deus. No nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?